Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com um assunto mais sério, conversar com um assunto que as pessoas às vezes não gostam muito de falar, mas que ele precisa ser falado. Nós passamos agora pelo mês de setembro, então setembro é conhecido como um mês de prevenção ao suicídio. Eu estou com o Daniel Reis, a gente vai conversar sobre isso. Bem, Daniel? Tudo bom? Boa tarde. E aí nós vamos falar sobre isso, porque o que acontece? As pessoas têm medo de falar sobre isso, igual algumas pessoas não gostam muito de falar sobre câncer também, né? Mas são assuntos que precisam ser falados. Daniel, tem algum motivo assim das pessoas não quererem ou não gostarem de falar sobre o suicídio? Isso assim, parece que se falar vai atrair, né? Essa é o que passa na cabeça das pessoas, né? Primeiramente, boa tarde e obrigado, né, pelo convite. Nós que agradecemos. Tem essa questão mesmo cultural, o folclore de se você falar, você atrai, você está dando ideia para as pessoas, mas são tantos outros assuntos tão ruins que são ditos e são falados, né? Então por que não falar sobre esse que se torna para alguns uma fuga, se torna para alguns um motivo de resolver a dor, né? Então, e que na verdade qualquer pessoa está cometida a ter esse tipo de pensamento. O que gerou assim, a minha vontade de conversar sobre isso é porque eu sempre penso assim, a pessoa que ela acaba cometendo o suicídio, para ela necessariamente acabou, né? Aí o que me preocupa são as pessoas que ficam, né? E muitas vezes essas pessoas não têm às vezes um suporte, ou elas não sabem a quem recorrer, e aí fica ali aquilo no meio da família, e uns ajudam, outros não ajudam tanto, e acabam atrapalhando, e acaba gerando um peso muito maior, né? Porque um dos motivos que as pessoas não gostam muito de falar é isso, é porque parece que falar nisso gera um peso maior, né? E como encontrar, porque eu não acho que tem um jeito de encontrar a melhor forma de lidar com isso, mas tem um jeito, né, Daniel? Tem uma forma assim de as pessoas entre elas se conversarem, ou quem não está dando conta procurar uma terapia, né? Como fazer nessa hora? Assim, aconteceu e agora? Bom, diante do assunto em si, sempre tem aquela questão de procurar os culpados, né? Quem fez isso, por que foi aquilo. Às vezes a gente entra num processo de tentar ficar refazendo os passos da pessoa, né? Será que ela deu algum sinal? Será que ela deixou algum bilhete? Será que ela foi por conta da situação que ela estava passando? Cada um ali mais próximo vai ficar tentando puxar para si uma responsabilidade, mas até então talvez não fale, mas vai ficar pensando. Mas a melhor alternativa diante disso, por mais doloroso que seja, é falar sobre. Ou, não digo ou com a família ou o terapeuta, né? O ideal seria os dois, né? Porque você fala com seus pares até para isso se dissolver, para não virar um segredo de família, e aí acabar cada um colocando um pouquinho de uma coisa. Eu acho que foi por causa daquilo, eu acho que foi por causa daquilo. Então assim, o importante é falar sobre o assunto, mas sem ficar procurando culpados. Claro que a gente sabe que tem casos onde houve um descaso de alguém próximo, de um amigo ou alguma coisa que a pessoa ela estava ali em sofrimento e dando sinais de que ela estava sofrendo, de que ela já não estava mais aguentando determinada dor. E aí aquelas piadinhas, dorme que passa, isso é frescura sua, isso é coisa de adolescente. É igual as pessoas falam com depressão, né? A pessoa acha que depressão é frescura. É igual a mesma coisa de achar que fazer terapia é frescura, né? Exato. Essas pessoas também acham que estão no mesmo pacote ali. Exato. Então, falar sobre isso não é sinal de fraqueza. A gente tem uma cultura que falar sobre os afetos é fraqueza. Guardar isso é sinal de que você está sendo forte, estou sendo incrível, mas as sequelas que você tem diante do que você não diz dos seus afetos são inúmeras. Eu escuto pessoas de bastante idade que não ouviram ou não falaram coisas simples na infância ou não manifestaram sobre alguma dor que teve e aquilo vai reverberando pela vida inteira. Sabe o que eu percebo, Daniel? Que parece que para algumas pessoas são assuntos cumulativos. Eles vão acumulando conforme vai passando o tempo. Chega uma hora que transborda. Transbordou. Ou você explode e às vezes joga, briga com alguém, ou tem pessoas que fazem, né, que cometem o suicídio. Porque para ela, o que eu entendo é que é assim, que parece que está tão dolorido e tão difícil que vai resolver, né? Ela não enxerga luz no final do túnel. A intenção ali
É acabar com aquela sempre dor. alguém que está do lado percebe. Não. Né? É acabar com aquela dor. Só que acabando com aquela dor, vai ser a vida também, né? Mas é como se a pessoa realmente ela fica cega, né? Ela não vê outra alternativa para aquela dor que ela está sentindo diante de algo que seja absurdo. Um exemplo, uma conhecida há muito tempo atrás, ela cometeu um suicídio porque o namorado se desmanchou com ela. Para alguns pensam, nossa, que bobagem. Para ela, aquilo dali foi algo que mexia com muitas questões dela. Ela era uma menina, em relação à irmã, ela se sentia mais feia. A família também não elogiava mais uma e não ela. Então ela criou uma ideia de que eu não presto, eu estou sobrando, então o único que me ama é ele. Ele separou de mim, então realmente agora o meu mundo acabou. Na interpretação dela, aquilo para ela foi o fim da picada. Ela não conseguiu ver uma solução para aquilo, para pedir ajuda. Então por isso que a gente nunca diz que eu já pensei assim, de que são pessoas fracas, são pessoas mas na verdade esse tipo de pensamento de não tenho solução para isso, todo mundo passa em algum nível, né? Mas para algumas pessoas elas não querem inclusive nem pedir ajuda porque ela tem vergonha também. Eu vou falar sobre isso, eu tenho vergonha, não quero, vou resolver. Parece que as pessoas não podem ser frágeis. Não. Né? E a gente não fala isso só de homem não, tá, gente? Que homem não chora. Mas não tem isso não, é que as pessoas, principalmente hoje, parece que você não pode ser frágil, porque isso vai atrapalhar todo o resto da sua vida, né? Parece que é assim. A fragilidade, né? A vulnerabilidade, né? Inclusive, é uma das questões da psicanálise que a gente atua, que é justamente trazer a questão da vulnerabilidade como força do sujeito. Porque é aquilo dali que de repente você tem uma vergonha. Um exemplo, sou careca, mas tenho vergonha de ser careca e não gosto que as pessoas digam. Né? Aí por conta disso, eu começo a ter um monte de atitudes para me escondo, não vou a festas, não faço isso, só porque eu já internalizei a ideia de que ser careca é ruim. Quando você entende que sim, sou careca, e aí? Quer dizer, a ofensa que o outro possa tentar fazer em relação a você, isso deixa de ser ofensa, não é mais. Isso que para mim talvez seja algo da vulnerabilidade, deixa de ser. Mas é justamente essa ideia disso, de algo que você encare, eu uso essa palavra, mas eu não gosto muito, como defeito, isso acaba sendo a sua força quando você entende que você faz as pazes com isso. Isso que talvez para o outro diga algo de uma ofensa, você é preto, eu sou preto. A maneira como fala talvez me deixe indignado, mas eu sou isso. Você vai precisar ser um pouquinho mais forte na sua ofensa para me abalar, porque isso não me abala, porque eu sou isso. Mas fazer as pazes com isso que você tem e que reconhecer se isso realmente é uma questão que você precisa melhorar ou não. E aí você vê mais uma vez eu dando importância ao que vem do outro, né? Ao que o outro está direcionando. E a gente percebe que, pelo menos eu tenho essa percepção, assim, que parece que são coisas que elas sempre estiveram ali, né? Elas vêm com a pessoa, com a convivência da pessoa. Não é uma coisa que do nada ela resolve fazer. Como se fosse vai enchendo a paciência da pessoa, né? E aquilo dali vai juntando com várias outras. Nesse caso que eu te falei da menina, por exemplo, que o namorado separou, já era resultado de inúmeras brigas, já era resultado de várias tentativas, já era resultado de várias questões que ela colocou ele como centro da vida dela. Então, quando ele disse não quero mais, ela entendeu, eu não tenho mais lugar nesse mundo. E não era uma menina que você poderia dizer que ela tinha algum tipo de deficiência mental, alguma coisa nesse sentido. Ela simplesmente sentiu uma dor, acredito eu, né? Que ela não conseguiu ver soluções. Aí ela tomou... Sabe eu comecei a pensar nesse tema porque eu tinha visto algumas entrevistas suas, mas ao mesmo tempo eu estou assistindo uma série que chama A Million Little Things, ou 1 milhão de pequenas coisas. E eu comecei a assistir por acaso, assim. Alguém me indicou, eu fui assistir e é um cara que ele é um empresário, que ele tem costume de fazer várias coisas pelos amigos. Ele é o que reúne os amigos, ele é o que reúne as famílias, e ele faz eventos assim durante o ano para reunir todo mundo. Tanto é que ele era o ponto. De repente ele conversando com alguém no telefone e a secretária dele entra, a hora que ela vê o telefone dele tá assim, em cima do banco, e ele pulou.
do escritório dele, ele pulou. E aí a série começa, chama um milhão de pequenas coisas, porque a gente percebe que realmente assim, todo mundo fica tentando saber por quê, né? Mas ao mesmo tempo, você começa a ver como no decorrer da série que não é só um porquê. Você vê que aí é onde é isso que você está falando. São pequenas coisas que vão juntando no decorrer de tudo. Né? E que envolve todo mundo ali. Só que todo mundo fica... Porque ninguém percebia que um dia ele fosse fazer isso. Então, isso pode acontecer assim, de ninguém eu estar do lado de uma pessoa, ou várias pessoas do lado, e nunca perceber que de repente aquilo acontece, aí é onde entra os porquês. Sim, por exemplo, algo de repente em você pode te aborrecer muito durante anos. O temperamento de determinadas pessoas no seu local de trabalho. E aí você é sempre aquela pessoa que está trazendo, resolvendo, e você está sempre envolvido nesse lugar onde você está sempre insatisfeito com isso. E você está sempre dizendo, não aguento. Um dia, de repente, por alguma questão específica, você fala, ai, cansei. Cansei, porque eu já percebi que eu acho que... E aí, por conta disso, você pode fazer. Quer dizer, não necessariamente você está dando sinais de que você está querendo cometer o suicídio nesses aborrecimentos. Mas isso tudo junto pode ser um grande motivo para. Então, por isso que a gente sempre diz assim que... o pessoal fala de sinais, né? A pessoa começou a ficar mais calada, ela está ficando mais reclusa, Mas quem já é assim? Quem já é um tipo de pessoa pacata, caladinho na dele? Então a gente sempre pede que assim, as pessoas mais próximas percebem quando você muda o comportamento. Quando você está ficando diferente diante de alguma determinada situação. Independente se você vai pensar, né? Ela vai cometer suicídio ou não, pergunte. Hoje tem essa cultura de não perguntar o que você está sentindo, né? Com medo de se responsabilizar, né? Porque se eu perguntar para o Nicolas o que ele está sentindo, ele vai me contar, nossa, meu Deus, eu não estou preparado para ouvir. Não é isso. Pergunta, porque às vezes o pergunta é o que a pessoa está esperando. Alguém me notou, alguém viu que eu estou diferente. Nossa, eu passo por aqui e ninguém fala nada, é só você que bateu no meu ombro e perguntou o que você está sentindo. O que você está me dizendo é que é assim, que talvez a gente não pode generalizar, falar que é 100%, mas grande maioria... que se tiver um cuidado, esse tipo de cuidado poderia ter sido evitado. Sim. Né? Por exemplo, a situação de você disse que pessoas que não cometem um suicídio automático, né? Resolveu, fez, mas ela vai dando sinais, ela vai deixando bilhetes, ou ela vai fazendo um ritual. Ela, internamente, ela ainda não está querendo ir. Ela está querendo ser salva, de uma certa maneira. Só que ela quer que as pessoas percebam. Então tem muito isso também, de eu quero ver o que as pessoas percebem disso que eu estou entregando. Eu estou deixando sinais e ninguém está vendo. Eu estou deixando sinais e ninguém está percebendo. Sabe aquele dia que de repente o menino chega em casa com um presentinho, ele nunca chegou. Nesse dia ele chega com um presentinho para dar para o pai olha e fala assim, agora não tenho tempo para você. Aquilo pode parecer bobo, para ele não. Pode ser o grande motivo da gota d'água dele dizer, realmente eu não sirvo aqui mesmo. No dia que eu trago o presente, meu pai não me vê. Então a gente sempre fala que é aproximar esses laços. Porque a pessoa ela se sente... A gente já tem algo do desamparo em nós, né? A gente já nasce com uma sensação de desamparado. Mas é uma ideia de desamparo. Isso eu estou falando no caso das pessoas que têm uma vida normal. Não estou falando das pessoas que já têm aí uma predisposição, né? Algo aí que precisaria de um tratamento mais aprofundado, psiquiátrico, né? Com relação a isso. Mas eu estou dizendo assim... basta mágoa, tristeza, você se sentiu desamparado, você se sentiu traído. Eu falei de um exemplo outro dia de uma menina que foi um estupro, por exemplo. Para algumas, para ela pode não saber lidar com isso. O que vão dizer? Foi eu que provoquei, foi eu que quis, né? Eu não vou pedir ajuda, então eu não sei se eu consigo não falar sobre isso. E aí eu vou me fechando até que de repente... Deixa eu só falar uma coisa aqui, é que às vezes a gente vê isso acontecer, né? Pessoa tem na família dela, aconteceu na família dela, aí a pessoa teve o sepultamento e sempre vai vir alguém perguntando, nossa, mas por que ele fez isso? Para de perguntar isso. Muitas vezes nem a própria pessoa sabe por que fez, mas não fica perguntando, às vezes a pessoa está ali, já está naquele momento complicado, para de querer saber, ou por preocupação, ou querer realmente saber para fofocar, para falar para o outro, mas assim, só apoia, né?
Porque nessa hora não tem que perguntar nada, nem durante o velório. Nossa, mas era tão novo. Não interessa, gente. Não pergunta e não faz esse tipo de comentário. Faz entre a sua família, longe dos familiares daquela pessoa, longe dos melhores amigos, porque os amigos sentem, às vezes, muito mais que família. Agora, para com esse negócio de durante o velório, durante o sepultamento. Nossa, mas era tão novo, era tão nova. Tá, mas aconteceu. E a família não precisa de mais isso, né? É porque tem hora que tem umas coisas que me irritam quando eu vejo, né, esse tipo de coisa. E aí, agora já que a gente falou nisso, Daniel, e a família? Como é que a família fica nessa hora? Porque parece que também para a família é um peso de falar assim, não foi um acidente de carro, não foi um assalto, a pessoa tirou a própria vida. Isso também para a família parece que, igual, mesmo que antigamente parecia que até escondia, né? Porque tem aquela ideia assim, né? Você tem um membro da família e esse membro, ele se mata. Então, a princípio, pensam, ele se matou porque aquela família dali é horrível, né? Esse lugar onde eu estou aqui, ninguém me acolhe, eles não prestam. Então, num primeiro momento, tem essa ideia. Fulano se matou porque o lugar onde ele está insuportável. Mas vai entrar também nesse processo de tentar saber por quê, o que aconteceu, mas sempre vai ficar, não sei se de repente um buraco, mas vai ficar sempre uma lacuna no sentido de... por isso que é preciso falar e preciso a terapia. Porque, no final das contas, foi uma decisão do sujeito. Eu sei que é difícil isso, né? Mas foi uma decisão do sujeito. E naquele determinado momento não saberemos, na verdade, o porquê mesmo que foi feito. Claro, tem situações que a gente pode ter, sim, houve alguma coisa na família, um trauma, e aí o fulano foi e cometeu suicídio. Pode ter sido, sim. Mas... o fulano também poderia talvez ter tido outro tipo de atitude, mas resolveu ter aquela atitude, sacrificar o próprio corpo e a própria vida para deixar isso marcado na história de quem fica. Quero deixar isso aqui machucado na família, quero deixar isso aqui como uma revolta, uma espécie de protesto também, mas também estou terminando a minha dor, mas eu quero deixar isso aqui como marca, mesmo que eu não esteja aqui para vivenciar isso. Então tem essa questão também. E a família fica. E a família fica, vai ficar sentida, precisa se dizer. Não se entrar numa de por que fez isso, por que fez aquilo, vai ser uma pergunta constante, eterna. Nunca vai se ter essa resposta. Porque eu já vi histórias assim que famílias se desfazem, né, por causa disso. Sim, não vai ter essa resposta. E aí, se você é uma família que já tem uma predisposição para realmente todo mundo já se atacar todo mundo, é um motivo para todo mundo, né? Isso aí. Mas é um momento onde precisa acolher esse assunto e falar sobre. Aconteceu isso, precisamos encarar isso juntos, porque foi na nossa família. Eu sei que depende do contexto, tem cada família, né? Mas é um assunto de família. Porque vai ficar vou usar esse termo, né? Um buraco em cada um. Né? Porque quando você ama uma pessoa, você ama... Tem um pedacinho de você na pessoa, né? Então quando você perde um ente querido, vai algo de você sim. Né? Então, por quê? Enquanto a gente está vivo, né, a gente está direcionando... Eu estou conversando com alguém, estou direcionando afeto, conversa, tem um retorno, né? A pessoa está falando comigo, ela existe, ela manda mensagens. Ela não está mais aqui. Então, eu estou direcionando afeto e carinho agora só na lembrança, porque a pessoa não está mais. Então, até eu me acostumar com a ausência dela, demora. É o luto, né? Mas... E que todo mundo precisa passar, que todo mundo né? precisa passar e que essa sensação da perda, sim. Dizer que... Perdi minha mãe hoje, amanhã eu estou trabalhando e está tudo certo. Não. Respeite o seu momento, né? A sua maneira de ser. Sinta a falta dessa pessoa. Mesmo que de repente pode ter sido uma pessoa muito legal, enfim. Sinta a falta dessa pessoa para que você possa seguir em frente. Porque você passando por cima disso, você está recalcando, que a gente chama. Você está empurrando com a barriga o problema para frente. Você, inclusive, talvez nem tenha entendido ainda ou não quer entender que a pessoa se foi. Você está empurrando. E lá na frente é onde eu acabo explodindo com alguém que não tem nem culpa de nada. Não tem nada a ver. Então é aquela cultura de não falar sobre, não deixar sentir, não chorar, não falar, não reclamar. Quem dera se todo mundo pudesse falar, todo mundo pudesse expressar o que está sentindo. Eu acho que assim, facilitaria muitas relações. Eu não precisaria ter que ficar adivinhando o que você está pensando, você ficar tentando adivinhar se eu estou bem ou estou mal, mas e perguntar, demonstrar interesse. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas mais próximas é demonstrar um interesse. Isso que o Daniel está falando, gente, é muito importante, porque até no dia a dia,
essa coisa da gente perguntar e ficar, a pessoa não fala, mas ao mesmo tempo fica tentando adivinhar, é exaustivo. Literalmente exaustivo. Você não sabe o que a outra pessoa está pensando, mas também você não vai lá e pergunta, porque é aquilo que você falou no início, que vai que a pessoa também resolve falar e você não está preparado para aquilo. Gente, eu acho que se vocês estão preparados ou não, converse. Mesmo se for da forma errada, converse, porque vai chegar uma hora certa e a forma pode ser errada, mas vocês vão se acertar. Porque não tem nada melhor do que conversar. É até coisa assim, ó, você está chateado com alguém, chega lá e pergunta. Se aquela pessoa fez alguma coisa que você não está gostando, chega e fala. Porque senão aquilo vai acumulando, que acaba ou você passando mal, né? Ou você explodindo com alguém que não tem nada a ver. E isso é muito mais sério, porque aí foi a perda de uma pessoa, né? Que se não conversa, por quê? Porque não foi um assalto, não foi uma pessoa que simplesmente teve um acidente ou que ela morreu de causas naturais. Ela tirou a própria vida. E isso na família não é aceitável, né? Principalmente em algumas religiões, principalmente, né? E aí vem o peso para a família toda. Precisa conversar, né? E ainda tem aquele negócio assim dessas pessoas desagradáveis que vêm perguntar o que aconteceu. Deixa a família um tempo no luto dela, né? Daniel, aí tá, a pessoa não vai lá perguntar. Mas aconteceu próximo de mim. Tem uma forma melhor que eu possa agir com essas pessoas? Olha. Tá, se eu não tenho muito contato com elas, não, eu deixo o tempo passar. Mas se é muito próxima, não é minha família, mas é muito próxima, qual a melhor forma de agir com essas pessoas? Não é que eu adoto, né? Pra mim, faz sentido da forma que eu faço, mas faz sentido pra mim. Eu sei que não há o que ser feito, né? De trazer. Mas eu me coloco à disposição dizendo, eu estou aqui com você. Porque eu entendo e respeito que a pessoa vai precisar passar por aquela dor que ela está sentindo para que ela possa se desprender. Então é como se fosse assim, eu estou do lado de você, eu estou vendo você chorar, eu estou vendo você ali em prantos, mas eu não é aquela coisa de para de chorar, vai passar, deixa, é o momento da pessoa, a dor é dela. O máximo que eu posso fazer, no caso, para mim funciona, eu me coloco à disposição, eu estou aqui. Também não faço essas perguntas, por que foi, o que aconteceu. Porque se tiver que falar, a pessoa depois vai te contar, né? Se tiver uma certa intimidade. Mas eu acho que o estar próximo é o mais importante. Você demonstrar interesse de que você está ali para alguma coisa. Olha, não posso fazer isso, mas sei, se for um amigo, quer que eu cozinhe para você, quer que eu te ajude nas coisas de casa, para estar perto. Estar perto, sabe, nesse momento. Porque tudo que você disser não vai mudar a dor que ela está sentindo. Eu tenho muito um negócio comigo, que é assim, eu falo que muitas vezes eu não estou preparado para determinadas situações, para enfrentar determinadas situações. Eu tenho consciência disso, mas se alguém me manda uma mensagem e fala assim, fulano de tal faleceu, meu pai, minha mãe, a única coisa que é assim, eu desejo para ela assim, né, os meus sentimentos, eu sempre falo isso. Se você precisar conversar, eu estou aqui. E eu não fico mandando mensagem, falando, você tá bem? Você tá bem? Não fico. Eu falo assim, aí daqui um tempinho eu pergunto, e aí, você tá bem? Tá querendo conversar? Eu tô aqui, se não quiser, tá tranquilo. E eu faço isso sempre, assim, quando as pessoas me falam, até de problemas, tô com um problema assim, assim, eu falo assim, tá, quer conversar? Eu tô aqui. Porque, assim, às vezes a pessoa ela só tá querendo realmente ouvir isso. Ela não vai te contar o que tá acontecendo, mas ela sabe, se ela precisar, exatamente, você tá lá. E às vezes as pessoas são meio invasivas mesmo, né? Ou na forma de querer ajudar, que é a minoria, ou naquela maioria que está querendo saber o que aconteceu mesmo. Né? É igual o casal que separa, já está querendo saber quem traiu. Às vezes não traiu, gente. Quer ser aquela primeira pessoa da notícia para divulgar para todo mundo. No grupo da família. E aí é aquela coisa assim, às vezes um casal se separa por N motivos e ninguém traiu ninguém. Né? É a mesma coisa, a pessoa já pensa, quando fica sabendo de um outro que cometeu suicídio, que já pensa na pior coisa. Não, isso já é ruim. Não precisa ficar imaginando nada. Daniel, e aí as pessoas, quando tem acesso a uma terapia, acaba ficando às vezes até mais fácil. Mas para a pessoa que teve isso na família, a forma melhor dela é realmente esperar passar. Né? Esperar passar o luto. Mesmo aquelas pessoas que
sentem mais do que as outras ou sentem de formas diferentes, não é que sentem menos, né? Sentem de forma diferente, é esperar o tempo de cada um, não é? Então, mesmo que não tenha, porque eu falo, gente, terapia é uma das melhores coisas do mundo. Me ajudou, me ajuda muito, sempre me ajudou muito, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a um terapeuta, a um psicólogo. Mas se não tem, é melhor ficar no seu tempo, né? É respeitar o seu momento mesmo, Erika. Como você falou, cada um tem a sua forma de sentir. Alguns talvez vai sentir isso ficando em silêncio e se é uma pessoa que, uma dona de casa, por exemplo, ela fazendo as tarefas de casa dela, sem querer falar sobre o assunto, deixa, né? No momento que de repente ela quiser falar, ela vai falar. Ou, nesse momento eu preciso sentir a falta da pessoa, me deixe no quarto, eu tô quieto, mas a pessoa ela tá no quarto, mas ao mesmo tempo ela quer saber que você se importa de uma certa maneira. Ela só não quer ser invadida, é o que você falou. Porque a dor é dela. Mas aí, dizer que não sente isso, deixa passar. Então, eu sei que é uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que não existe, né, o tempo. Mas se a pessoa ela está sentindo muito, ela está o tempo todo no quarto. Tem um tempo para a família começar a se preocupar com aquele outro ente que ficou e que não está sabendo lidar com a situação, mas a gente sabe que tem o tempo do luto, mas aí já tem muito tempo que ela está naquilo. Você tem que observar a pessoa, porque aí ela pode estar entrando num processo de assim, abandonar a vida. E aí tem algumas pessoas que têm uma predisposição para melancolia. Sim, dependendo da história, dependendo do contexto, aonde estar num estado de tristeza, estar num momento de mágoa, para ela, na psicanálise a gente chama de momento de gozo para ela, por exemplo. Ela está num lugar onde ela se sente que ela está melhor. Aquelas pessoas que reclamam o tempo todo tudo e para ela nunca está bom e ela precisa estar sempre triste. Um exemplo. Existem pessoas que esse lugar para ela é um lugar onde ela se destrói. Então, é um gozo para ela. Então, precisa estar em cima, no sentido de estar se preocupando, mas está observando se inconscientemente está passando por esse momento, para ela não é algo onde ela está tendo um certo gozo. E quando eu falo gozo, não é no sentido de prazer, não, está gostando de sofrer. Não, é que para ali está confortável para ela, apesar de estar sentindo dor. Tem pessoas que têm predisposição a gostarem de sentir dor, gostarem de sentir melancolia, masoquismo. Tem pessoas que têm esse lugar. E aí quando vem uma situação dessa, por exemplo, sem ela perceber, pode ser algo propício para ela, gostei disso aqui. Então tem que ter um olhar e tem que ter uma ajuda do profissional. Daniel não tem um profissional, mas a família tem que observar se por conta disso ela não passou a desenvolver algo que ela já tinha uma predisposição na estrutura psíquica dela. Que aí não seria necessariamente talvez a perda do ente querido, mas a dor que ela sentiu com isso, ela se apegou nela. O gatilho. Exato. Então, a morte de alguém da família ou alguém próximo que faz com que ela fique nesse estado, nesse lugar de tristeza, que em algum momento, talvez, lá na infância, ela pode ter experimentado e foi interessante. Você já percebeu que tem pessoas que elas têm um gosto na melancolia? Elas gostam da melancolia, de estarem sozinhas. Claro que não é toda pessoa que gosta de ficar sozinha melancólica. Mas tem pessoas que gostam ali daquela música mais triste, da literatura mais triste. Tem pessoas que têm isso. Eu atendi uma vez um rapaz que ele gostava de se relacionar, pode falar. Ele se relacionava só com meninas que ele sentia que ele sofria da relação. Em terapia, por quê? Porque ele gostava de estar nesse estado porque ele era mais criativo na literatura. Então, o sofrer para ele ali era a nível do romance, era para ele sentia que ele era muito mais criativo na escrita e ele era feliz. Porque você não entendia, você mesmo está trazendo as questões todas que fazem com que você não fique mais com ela. Mas eu não consigo largar ela porque eu sempre fico inspirado. Aí quando eu falei inspirado a gente entendeu. Entende? Então tem pessoas que têm essa predisposição. Tem que ter esse olhar. Porque tem pessoas que podem ficar... Mas aí não adianta, né? Não tem um tempo. Não tem o tempo. Aí nesse caso vai ter que ter ajuda profissional. Ou, assim, ter o bom senso de ver que aquela pessoa está demorando demais sair daquela situação, né? Exato, porque não tem um tempo, mas a gente não espera que 6 meses você ainda esteja sofrendo o luto de alguém e você não tenha conseguido voltar a trabalhar.
6 meses é muita coisa. Mas a gente não está dizendo que a dor vai passar. Você sempre vai sentir a falta da pessoa. Mas com o tempo de tanto falar e de tanto pensar, as lembranças, você vai se conformando com a ausência da pessoa no físico. Porque no físico você já sabe que ela foi. Mas na sua fantasia, no seu imaginário, ela ainda está lá. Ainda existe. E a sua mente, assim, na nossa cabeça, no nosso cérebro, na nossa mente, ela não existe tempo. Você tem lembranças talvez da sua infância, você tem lembranças talvez da sua adolescência, mas a sua mente ela não está entendendo que está lá atrás, é agora, é uma lembrança que é agora. Então por isso que não existe passado, presente e futuro na mente, né? Você está sentindo isso de algo que está aí. Então para a sua mente, para a sua estrutura psíquica, a pessoa ela ainda está aqui. Racionalmente eu sei que ela já faleceu, não está aqui, carne, enterrou. Mas a minha mente ainda precisa se acostumar com a ausência dela. E essa ausência sou eu que preciso aceitar. Não, ela não está mais aqui. O que eu acho interessante é porque é assim, na minha cabeça eu entendo que você vai sofrer a perda, vai passar pelo luto e você vai continuar lembrando da pessoa. Mas você transforma essas lembranças em coisas boas, né? E aí você sempre, eu por exemplo, sempre que eu lembro, eu fui criado pelos meus avós, e digo que muito bem criado, graças a Deus. Sempre que eu lembro dos meus avós, eu sempre tenho boas lembranças. Sempre, é incrível. Porque eu não consigo ter, eu não sei se é porque eu tive uma infância legal com meus avós. Então assim, eu sempre tenho essas lembranças. Então, senti muita falta, acho que foi uma das piores perdas que eu tive na vida. Porque minha avó faleceu num ano, meu avô faleceu no outro. Então, assim, é quase como se eu estivesse me refazendo de um, o outro foi. Mas tive aquele período e senti. Depois foi trocando, né? E essa troca é legal porque é saudável, né? Você lembra daquela pessoa de tudo de bom que você teve, né? Essa é a ideia de lembrança, né? Também não quer ficar lembrando de gente que já morreu. Não, a pessoa fez parte da sua vida, né? Então são momentos da sua vida. Então eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que sempre que eu lembro disso, assim, das coisas boas, até das broncas, mas eu sei que era tudo na hora certa, né? Então eu entendo que, por isso que eu me preocupo muito com esse negócio do tempo, porque chega uma hora que a gente fala assim, nossa, está muito tempo no quarto, está muito tempo quieta, né? Aquela pessoa está muito tempo quieta, e ela não é assim. Mesmo que ela seja uma pessoa mais quieta, Então, assim, me preocupa. Mas as pessoas precisam ficar de olho, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam como se fosse... Tem algum método, né? Na verdade. Mas, na verdade, se você for parar para ver, né, Nicolas, é você dizer, ama. Porque o processo de amar é você prestar atenção, dar atenção, querer atenção, né? Você está próximo, né? Quantas famílias você vê que, por algum motivo específico, irmãos moram no mesmo lugar e não se falam, né? Entendo que cada um tem sua dinâmica. Mas é o prestar atenção no outro. É alguém perguntar sobre você. Existem pessoas que amam nesse lugar, que ela acha que ela precisa se relacionar com alguém e ela tem 5 anos e ela não sabia nem que junto do escritório, onde a esposa trabalhava de repente, alguém levava um cachorro. E ela sempre dizia isso em casa. Ele nunca prestou atenção. Então assim, é prestar atenção no outro, não precisa de grandes coisas. Claro que eu sei que no final das contas cada um vai ter o seu motivo, mas assim, isso ameniza e até evita. Porque você pensa, olha o que eu vou perder. Eu vou perder muita coisa se eu for embora. Eu vou perder todo esse carinho, esse enlace aqui que eu estou tendo dessas pessoas que são incríveis. Será que eu vou mesmo? Será que eu tenho que ir? Faz sentido eu querer tirar a minha vida? Por que eu quero fazer isso? Você para pensar. Quando não tem nada disso, é muito fácil. E a sociedade hoje em dia, ela favorece muito a gente ficar sozinho. A você não se relacionar com ninguém, a você não querer falar com ninguém. As próprias redes sociais dão uma ideia de que você se relaciona com o mundo inteiro, mas deixa, na verdade, você cada vez mais sozinho em casa, né? Mais recluso.
Né? Quantas pessoas trocam mensagens, mas nunca vão a um encontro, e aí às vezes está falando com a pessoa de 5, 10 anos, né? Isso tudo favorece a você ser muito individualista, mas é entendendo que essa é a sociedade do consumo, mas que a gente precisa continuar sendo sociável de alguma forma, de alguma maneira. Né? Aqui, por exemplo, estamos aqui próximos, conversando, não faria sentido nenhum se de repente, não sei, né? Você mudar essa dinâmica e falar, agora eu só vou fazer isso de um cubículo fechado, e eu vou entrevistar todas as pessoas do mundo fechado, e aí depois a gente junta para poder... perde alguma coisa. E aí você falou sobre essa falta da família. Né? Eu pensei nisso aqui agora para poder comentar. É lidar com essa falta também. Porque a gente sempre vai ter a lembrança de que alguém se foi. E a vida é a gente lidar com essas coisas que a gente também não vai ter mais. Não é fácil. Não é fácil saber que de repente eu não vou ter mais o carinho de meu pai, de minha mãe, dos seus avós, de coisas que, tipo, por mais que eu faça, por mais que eu seja o cara mais rico do mundo, tenha toda a tecnologia do mundo, faça holograma das pessoas, que agora tem isso, né? Eu não vou ter mais aquilo. Eu preciso aceitar que aquilo se foi. E não se foi de você porque era seu, era a pessoa. É como se a pessoa não quisesse aceitar que, tipo, meu pai se foi. Ele era seu pai, mas ele era uma pessoa. Ele foi. A sensação de posse, né? Gente, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, né? Porque é um assunto que rende e tem várias vertentes para a gente conversar. Mas nosso tempo é muito curto. Mas pensem, e para você que às vezes pensa, algumas vezes, em fazer isso, em cometer suicídio, pense. E é igual isso que o Daniel falou, pense assim, tudo que talvez você fosse perder, né? Todas aquelas pessoas que às vezes você pensa que não gostam de você ou que não precisam de você, precisam. Você pode ter certeza que elas precisam. Às vezes elas não sabem se expressar da forma correta, né? Mas elas precisam. Então, assim, eu sei que é difícil, porque eu sou uma pessoa dessa que é difícil de pedir ajuda, mas eu sei que é difícil pedir ajuda, mas peçam. Peçam porque precisa. E não pense que as pessoas não vão sentir sua falta, porque elas vão. Então, assim, às vezes, assim, sente. Cada um tem um motivo para estar um do lado do outro. E sente falta. Eu acho que é isso, né, Daniel? Esse recado de vida para as pessoas, né? Eu acho que precisa. Daniel, obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Porque nosso tempo é curto, mas a gente meio que conseguiu dar um recadinho para vocês, mas é um assunto que a gente precisa falar sobre ele, igual sobre câncer, tá, gente? Falar sobre câncer não causa câncer, mas que as pessoas precisam conversar sobre isso, fazerem exames se tiverem predisposição na família, façam. Isso não vai trazer a doença. Aquele negócio também, né? Você procura que acha. Não acha. Se tenha, porque se o exame apareceu é porque estava lá. Tá? Então conversem sobre também. Doença faz parte da vida. Então precisa conversar sobre isso. Qualquer assunto, tá? Eu falo de terapia, mas é porque me ajudou muito e sempre vai me ajudar. E eu gosto bastante. Mas para quem não tem condições, às vezes, assim, converse com outra pessoa, converse com um amigo. Sempre tem alguém disposto a ouvir, mesmo nesse tempo corrido que a gente tem, né? Então é isso. Fiquem bem, todo mundo bem em casa. E foi ótimo que vocês estivessem aqui com a gente, comigo, com o Daniel. E quero ver vocês no próximo programa. E outra coisa, vida, ela tá aí para ser vivida. Aproveite cada momento dela. Pode ser fazendo o que você gosta, pode ser brincando de alguma forma. Eu adoro fotografia como hobby, então quando eu estou muito irritado, às vezes eu saio e vou fotografar. Faz alguma coisa que você gosta. Com certeza tem alguma coisa que você gosta. Pensa nisso direitinho, tá bom? Vejo vocês no próximo programa.